Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dig, sou apaixonado por carros, sou um louco por carros, por jet skis, por tudo que tem motor, seja combustão, seja elétrico, mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um episódio que eu fiz questão de vir pessoalmente para o interior de São Paulo, na verdade o litoral de São Paulo, Bertioga, com um grande amigo meu que vocês já conheceram. O cara que me botou nesse mundo dos jet skis aí é o responsável por eu estar viciado nesse negócio. E hoje eu vim repetir aqui uma segunda versão do episódio que eu fiz aqui há quase 2 anos atrás, onde é que eu mostrei esse jet ski turbo aqui, ó, que foi um negócio que me impressionou muito, sim, e me incentivou a fazer o meu jet ski, tudo que dá nos Estados Unidos. Eu vim ver aqui se eu vou bater esse recorde de velocidade de novo. Por enquanto eu sou o brasileiro, ou eu sou o piloto do jet ski mais rápido do Brasil ainda. Supostamente esse recorde ainda é meu, 99 milhas por hora, que foi quase 2 anos atrás, que dá aí 160 km por hora praticamente. Vamos ver se a gente consegue bater esse recorde de novo, parece que tem alguns upgrades. Mas vocês estão vendo uma tripa de jet ski aqui atrás. Hoje eu vou mostrar para vocês também. Nós temos todas as opções de Sea-Doo e estamos entrando com muita força para desenvolver a questão especialmente do 325, que é o vermelhinho ali atrás. O Luiz nos Estados Unidos também foi picado pelo negócio, está com o 325 dele, culpa do sapinho também. Mas essa é uma história que eu vou contar nos Estados Unidos, talvez vai ter algum enredo aqui junto, vocês vão ver. E hoje estou aqui para ver como é que está andando esse jet turbo, sentir aquela empurrão de novo e discutir muitas ideias. Desenvolvemos muita coisa para jet ski, mesmo para quem não é ligado em jet ski, talvez vocês vão curtir esse episódio porque a gente vai falar de negócios, a gente vai falar de desenvolvimento de produto, a gente vai falar de desafios, de recordes, de como é que se desenvolve às vezes uma solução, ou seja, é um papo que eu acho que vocês vão gostar muito. O Sapinho é um cara que tem uma experiência enorme de vida, assim, de desenvolvimento tanto de produtos para carro, agora para jet ski, então acho que vocês vão curtir esse episódio aí. Junta a família, pega o pão de queijo, chimarrão aí, ó, e vamos assistir na TV, porque eu acho que vocês vão curtir esse episódio. Então aqui, ó, Sérgio Ganga, grande amigo, cara aí das antigas da arrancada, né? Eu acho que a gente tava brincando que a gente até perdeu a conta das datas aí. Eu faço questão de nem ficar contando. mas é muito legal porque toda a experiência, né, que tu teve, que tu tem no automobilismo, seja na parte de transmissões, né, de câmbios, né, para quem de repente não relacionou, para quem que não conhece, Sapinho Câmbios, esse é o Sapinho, né, propriamente. E o Sérgio, ele sempre foi apaixonado por jet ski, mas sempre foi um hobby, né? Sempre foi um hobby, isso aí. A gente sempre foi apaixonado por motor, né? Por adrenalina, digamos assim. Então, sempre foi um hobby e hoje o hobby já tá, assim, tomando conta de tudo. E na verdade, eu acho que de muitos, pra mim também, né? A Feotec, de certa maneira, é uma mistura de hobby, de paixão com um negócio, né? E eu até fico orgulhoso de dizer que eu acho que tu me influenciou para entrar no mundo dos jet skis e a gente conseguir desenvolver o que a gente estava precisando desenvolver, mas também eu te influenciei a começar um negócio da Fly Jet, né? E a Fly Jets, na verdade, surgiu justamente para botar em prática o que tu vinha fazendo meio de uma maneira extraoficialmente nos jet skis, né? Tu acabou virando uma referência no Brasil de preparação de jet ski, né? Ainda é bem difícil porque o pessoal ainda tem um conceito muito antigo, né? Umas ideias antigas. É difícil dessas pessoas, os que estão começando agora é mais fácil, mas os mais antigos é difícil de aceitar esse conceito novo de preparação que a gente vem tentando implementar, né? E a gente, que nem a gente estava dizendo, a gente sofre, entre aspas, o desafio de entrar em um mercado novo a vida inteira, né? Então, a própria Feotec mesmo, assim, quando a gente foi, logo no início, assim, todo mundo usava carburador na arrancada, né? Isso. Aí, qualquer estragada de motor que dava, qualquer coisa que não andava bem, a culpa era da injeção. Aí depois, quando, sabe, lançou a ignição, o problema, estragou o motor, a ignição. E aí, e assim foi introduzindo produtos como injetores, a ignição, a FT500, a injeção sequencial. Existiam vários mitos, assim, ó, que precisavam ser desmentidos ou, digamos assim, resolvidos com o mercado. Mas é uma coisa natural do mercado. E aí o próprio jet ski, né? Quando a gente entrou nos Estados Unidos com o mercado de jet ski, a Feotec começou a entrar no mercado de jet ski nos Estados Unidos, a gente também sofreu muita dificuldade no início, porque o pessoal pegava e configurava, mas o remap no original é mais fácil, ou porque não está dando a velocidade, ou porque está tendo dificuldade para chegar num resultado igual.
E aí daqui a pouco o pessoal começou a pegar a manha, começou a ver, começou a entender os benefícios e, cara, agora deslanchou. Pra ter uma ideia, o nosso mercado de jet ski nos Estados Unidos, ele é enorme, assim, a gente vende muitas injeções para jet ski, inclusive especialmente agora do 325, que foi uma plataforma da Sea-Doo nova, 2024, né? E estamos, assim, para nós foi um mercado que agora emplacou de verdade mesmo. Só que tudo tem uma barreira, e eu acho que até o mercado brasileiro tem uma outra barreira que é como é que é, o vira-lata, né? O síndrome de vira-lata, que às vezes é difícil para o brasileiro e para qualquer país, assim, emergente, de valorizar um produto local, assim, ou alguma solução local, porque às vezes tem a impressão de que tudo que é feito nos Estados Unidos é melhor. Só que como a gente está se dando muito bem nos Estados Unidos, então fica meio confuso, porque o cara diz, mas a Feltec Tá mudando, né? então tipo assim, a Feltec, mas a Feltec é um produto praticamente americano, eles começam a entender, porque a gente desenvolve prova e anda muito bem lá, todas as competições, por exemplo, especialmente arrancada nos Estados Unidos, a gente está um destaque enorme, e aí agora começou a ficar o pessoal a entender aqui no Brasil que na verdade um produto brasileiro até orgulhosamente está se dando muito bem no resto do mundo, né? Isso aí. Cara, mas nós montamos uma tripa de jet ski aqui, ó. Primeiro eu quero descobrir se esse quadriciclo vai puxar esses 4 jets, ou no caso os 4 não vai dar, né? Porque um falta engate e reboque. Mas olha só a jogada aqui, ó. O Sapinho tem essa casa num condomínio que é na beira no litoral. E aí tu pode puxar, na verdade, pro própria a doca aqui, né? Não é doca, como é que chama? É um pier, né? O pier, né? E aí tu fez uma adaptação brasileira aqui dos reboques aqui, ó, né? Puxam um que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Eu fiquei sabendo, agora eu quero ver o desafio que tu vai botar eles na garagem de ré assim, o sul. Aí, né? Aí é um desafio grande, preciso treinar muito. Mas aqui faltou um engate, ó. Se botar a cinta ali até iria, mas eu acho que era meio arriscado, né? Mas agora que a gente quis botar os jets aqui é o seguinte, para mostrar um pouco da diferença deles, assim, especialmente os 3 de trás aqui, que são os 3 Sea-Doos, né? Esse aqui é o 170, né? Esse é um 170. Então, qual que é a diferença de casco? Ele é o GTI, né? O GTI ele é baseado em qual casco? Um GTI mesmo, no 130, né? Baseado no antigo 130, hoje tem o 130 e tem também o 170. E ele é supercharger ou é aspirado? Ele é aspirado. Esse é aspirado? Esse é aspirado. E ele é um motor 1.5 também? É motor 1.5. 1.5, então na verdade ele é... Esse daqui, o 170, já é 1.6. Já é 1.6. Já é 1.6. Tá. É o mesmo motor do supercharger. Então, e aí só sem o supercharger. Isso. Então, por exemplo... O casco dele é um casco diferente. Esse jet ski aqui, então, e o RX... O PX aqui, o 300, eles têm uma base de motor igual, só que sem supercharger e o casco um pouco diferente. Isso, exatamente. Qual que é a diferença visível do casco? Esse daqui é para 3 lugares. Esse é para 2. Ele tá com um banco adaptado para 3, mas o certo é 2. Ele tá com banco adaptado para 3. E o casco desse é de fibra normal, igual a fibra da parte de cima do jet. Aquele lá não, aquele lá é um plástico injetado, né? Tá, embaixo? Eu não sabia disso. Não é uma fibra. Tem um nome aí, mas eu esqueci o nome. E isso é uma maneira de reduzir o custo dele? Provavelmente. Entendi. Só que é um casco que para performance ele é ruim, porque ele tem muito atrito na água, né? Ele não é liso. Liso igual o outro, então não é um casco perfeito. Mas a diferença de preço, digamos assim, é significativa. Sim. Quanto custa um Jet Zero desses hoje? 170? Uns 100 mil, eu acho. 100 mil reais. Posso ver direitinho. E usado... Que ano que é esse aqui, por exemplo? Esse é 22. 22. Ó, os passarinhos estão animados aí, ó. Os quero. E aí o... Esse é um 20. É um 20, 2020. É 22, mas era um 2020. E desse aqui, na verdade, ó, a gente fez também ele tem um display um pouco menor, né? Onde é que tá a Feltec nesse aqui? Então aqui, ó, uma 550, uma Nano. E ali coloca... E essa ficou uma maneira boa de botar no Sea-Doos, né? Porque tu coloca ali. Isso. E o chicote plug and play dá pra ver ele fácil aqui não, né? O banco é bem... mais fácil mostrar no... Tirar. Aqui, ó.
Então, olha, como é que a gente faz aqui, ó. Esse aqui é um adaptador, ó. Despluga esse original tá no lugar ainda? Tá no lugar. Tá no lugar. Então, só desplugou os 2 plugs desse original, colocou nesse adaptador aqui, ó. E esse chicote vai ali pra FT. E também E aqui o módulo de ignição, ignição. sim, que toca as bobinas, né? E aqui, se tiver uma expansão, que quiser colocar mais canais aqui, tipo sensores, beleza. Mas aqui fica bem simples, só... não é tão simples. Agora tô vendo, tem os EGT, já botou algumas coisinhas a mais aí. Já foi temperatura de escapamento pra ler, né? E qual foi a diferença de performance nesse aqui, jet ski aqui especialmente? Esse daqui era um jet que andava aqui numa faixa de 90 km por hora, 91, hoje ele anda 97. E a performance? É muito mais rápido. Tu consegue manipular muito a velocidade de resposta, né? Isso, ele fica mais ágil, né? E mais rápido. É muito mais gostoso de andar. Sim. E essa é uma das coisas que... E esse chicote plug and play aqui é o mesmo que vai nos 300 também. É o mesmo que vai no 300. Ele é diferente do 325, só que é o mesmo que serve para toda a linha Sea-Doo. Então esse chicote aqui vai em quais... Ele vai no 170, ele vai no 170, ele vai no 260, ele vai no 300, ele vai no Wake, qualquer um deles. Qualquer um deles. Só no Spark que não. Só no Spark, né? O Spark é um motor menor, né? É um motor menor, isso. Então, e aí uma coisa que o pessoal faz é o seguinte, o cara, mesmo que o cara tenha um jet ski desse, um 170, ele pode botar a Feltec, deixa a Feltec instalada, a própria 550 aqui no caso, ó, é a mesma que vai em carro, que vai tudo, né? Ela não tem diferença nenhuma, porque todas elas são à prova d'água, são vedadas. Então, essa FT, com esse chicote aqui, se o cara um dia trocar esse jet por um mais novo, por um 300 ou qualquer outro... Tira tudo e reaproveita. Tira outro e reaproveita. E o que pode acontecer é o seguinte, então aí a gente tem o 300 aqui, né? E aqui no 300 ele já é supercharge, então ele já tem 300 HP original de fábrica, né? E a mesma coisa, ele tem um painel um pouco maior aqui. Esse aqui já é um jet ski quando novo, ele não é o modelo mais atual, esse ali, né? Mas esse aqui quando novo era um jet ski de qual o valor novo dele? Mais ou menos? 140. 140 mil. E aqui a mesma coisa, ó. Mesmo pacote, ó. Uma Nano Pro, não, na verdade uma Nano normal. Vai ser uma Nano normal, isso. Uma Nano normal, pode ser uma Pro e uma FT550 com tela. Então tá mapeadinho mesmo, chicote, tudo. E nesse aqui qual que foi as diferenças assim? Esse daqui ele tava dando 117 original. Quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora, ficou dando 127, 128. Isso 100% original, não mexeu? 100% original. Esse jet aqui não mexeu nada, assim? Nada. Porque aí os estágios, assim, vamos dizer assim, as modificações... Não, esse daqui nem escapamento não tem, nem nada. Nada, é 100% original. 100% original. Então, e é totalmente reversível, né? Então se o cara quiser tirar o módulo, tira ali, coloca o original e volta o original. Esse aqui foi igualzinho que a gente desenvolveu, na verdade, nos Estados Unidos. Eu acho muito legal essa cor toda escura aqui, preta. Ele tem esse detalhe de fibra de carbono. Esse detalhe foi eu que fiz. Eu ia dizer, esse aqui não era... Aqui, eu que... tu que mudou. Eu que mudei. Tá. Esses detalhes eu que fiz. Sempre teve um bom gosto aí de fazer umas modificações. Depois a gente vai falar desse aqui, calma. Esse aqui é o Yamaha Turbão aqui, ó. Mas a grande sacada agora é o seguinte, a febre do momento é o 325 do Sea-Doo, né? Isso. Porque esse jet aqui, ele lançou em 2024 e quando lançou ele trouxe muitas inovações, assim, né? Até vamos mostrar aqui do motor algumas coisas, mas ele, de casco em si, ele é igual ao 300, né? O casco é idêntico ao 300, isso. Só que ele mudou o motor, a mecânica mesmo, né? Na verdade foram poucas coisas do motor. O que mais mudou no motor foi a parte do supercharger, que é bem diferente. Né? E o supercharger ele tem uma relação melhor, né? Ele gira mais RPM, então ele consegue provavelmente subir mais pressão. Isso. Porque os 300, assim, quando tu troca o rotor do supercharger para botar mais pressão ele tem, por exemplo, 1 bar, né? 1 kg de pressão, como se fosse 14 PSI original, né? E quando no próprio 300 é difícil de tu aumentar muito a pressão, né? Esse daqui a gente ainda não sabe qual vai ser o limite ainda, porque o troço ainda é muito novo. Sim. Aquele lá, já mexemos bastante nele, muita gente já mexeu, né? Esse daqui ainda é uma coisa muito nova. O supercharger dele também, ele anda com 15 PSI, que é 1 bar, e já tem gente aí vendendo o supercharger de 24, 27 PSI. Sim. E vocês já botaram um também, né? Já montamos um também com 24. Animal. Sim, porque 24 PSI dá 1,3 kg, né? 1 kg... Na verdade, o que nós fizemos, colocou um rotor de 24 e deu 1,6 kg. 1,6 kg. 1,6 kg. Sim. Cara, já é uma mudança considerável.
Esse com 1,6 kg, quanto tu acha que estimada a potência? Porque obviamente jet ski não tem como tu medir a potência, não tem como botar o motor no dinamômetro, ninguém te faz isso. Eu acredito que chegou nos 380 HP, eu acho que chegou. Ou até uns 400, eu acho que... Porque, assim, mudou de 1.2 bar para 1.6, né? É bastante a mudança. E aqui, esse aqui dá pra ver que tem umas diferenças de visual. Esse aqui, na verdade... Esse daqui nós mudamos o layout dele, né? Então nós mudamos o nome dele, passamos para 350 a mais. Isso é uma coisa que é legal aqui nos Estados Unidos, assim, tanto para carro, assim, se for pensar Shelby, várias fabricantes, assim, ou a Ford, no caso, tem fabricantes que às vezes personalizam os veículos com um upgrade já, tipo de concessionária, como se fosse, né? E aqui vocês estão fazendo isso no Brasil. A própria Riva faz isso também com os jets lá nos Estados Unidos. Que é uma concessionária da Ford. E a intenção nossa foi essa, né? Pegar um jet zero, dar um upgrade nele, tanto de visual quanto de potência, e vender ele pronto já. Para quem não quer se incomodar, né? E essa aqui, o 350, essa versão personalizada, além de ele ter já os badges aqui, ele tem a indicação. Aqui o grafismo, vocês fizeram também uma diferença, né? Aqui também, ó, tudo fibra de carbono, mudou aqui a tampa do porta-luvas. O que é mais ou menos esse pacote, então, que vocês oferecem? Ele vem... Esse pacote, ele vem escapamento, filtro de ar. Que é o escapamento esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Normalmente o escapamento deles é dentro aqui. É por dentro, isso. Ele é por dentro aqui, ó. Que ele fica embutido ali dentro. E aí o que se faz aqui ó, é colocar um escapamento que eles chamam de true rua, através do casco, ó. Que esse escapamento ele faz, obviamente, é como se fosse um cano reto aqui no caso. Ele fica muito barulhento, não? Não fica, não muda muito barulho, não. Não, porque a gente mantém o waterbox dele, né? Cara, é uma peça muito bem feitinha aqui, né? De alumínio billet, que instala no lugar aqui. E aí, beleza, faz a modificação do escapamento, a grafia, e aí tem algumas... Filtro de ar esportivo. Filtro de ar, né? Que faz uma diferença nesse, né? Faz uma diferença grande. E aí a parte de full tech também. E aí nesse aqui, no kit que vocês estão fazendo, ele inclui uma coisa que foi feita diferente aqui, ó. Por exemplo, a Nano Pro, ela tá aqui em cima do volante, onde é que fica bem visível pro piloto, né? E a gente olha, cadê a FT? Na verdade a FT tá escondida aqui dentro, porque essa aqui é uma FT 550 Lite, né? Isso, é uma Lite, isso aí. Ela não tem o painel nem nada, que é para poder ter um custo mais barato e simplificar também. Sim. A coisa, ou seja, o cara nem sabe, o cara sobe em cima, anda, nem sabe que tem uma FT. Sim, na verdade ele só percebe que tem um aumento de performance, que o Skijet tá melhor, e aí tu faz também nesse jet tu entrega já também com uma modificação no hidrojato, né? Também, eu já dou uma mexida também no impeller dele, do hidrojato. Porque isso é uma diferença grande, assim, que é como se fosse mudar a relação de marcha dele, né? Isso, exatamente. E fora isso, também tem uma lista de acessórios que a pessoa pode, na hora da compra, pode também optar. Se ele quiser mudar o tapete, se ele quiser mudar o banco, se ele quiser colocar um comando de válvulas, um impeller maior... Tem assim uma... Sim, porque na verdade com essa base, com a FT instalada aqui, o cara já pode na prática depois disso mudar o impeller, as outras coisas é muito fácil, né? Porque tá tudo pronto já. Já tá pronto para poder para usar mais potência. É só mudar o programa, né? Sim. Sem contar que a parte de programa, ou seja, é um jet que pode ir para qualquer lugar do Brasil. Ele pode ir para Manaus, ele pode ir para qualquer lugar, porque eu consigo fazer assessoria nele, mudar o mapa nele online, né? Sim. Eu preciso de ir aonde o jet está. Isso daí é bem legal de poder explicar pro pessoal, porque às vezes eles acham, não, vou comprar um jet com full tech, vou trazer aqui para longe, se eu precisar pelo de contrário. alguma mudança, alguma coisa. Até isso é uma diferença que a gente conseguiu ver bastante claro no mercado. Normalmente as reprogramações, elas dependem, nesse caso do 335, tem que tirar o módulo, fazer uma modificação no módulo para reprogramar. Isso. E ainda depende de alguém fazer um mapa para ti, normalmente as pessoas nos Estados Unidos, e eles têm uns mapas prontos, eles só acabam testando mapas, assim, tu não consegue fazer uma programação por jet, né? E no nosso caso, na FT, não só no Brasil é muito fácil o acesso aos produtos, e é um produto nacional, acaba sendo muito mais em conta, mas também a facilidade de mapeamento, né, disso aí. Porque tem muita diferença de lugar para lugar, por causa de ar, altitude, pressão atmosférica, até mesmo tipo de combustível diferente, né? Então você acaba conseguindo fazer um mapa dedicado especialmente para aquela região, para aquele combustível e o mais legal, né? Para aquele tipo de piloto, né? Sim. Então você faz as mudanças de acordo com o que ele quer.
Sim, aqui muita gente faz Você também. personaliza, né? Deixa o mapa, por exemplo, mais um mapa para daqui a pouco para o filho andar, aprender, um mapa para a esposa não se machucar. Isso aí. E um mapa de corrida, ó, e um mapa com mais performance, que tem os controles de largada, tem two-step, tem um monte de função que o cara consegue agregar, né? E o que deu de performance nesse aqui de diferença do... Pegar um 325 original, assim, como é que sai de fábrica, versus esse... Esse daqui saindo de fábrica, o máximo que conseguimos de velocidade nele aqui foi 122 km por hora, tá? E com esse upgrade que nós fizemos, nós fomos para 137 comigo andando e 138 com a minha filha, com a Bia. Que é um pouco mais leve. Não é muito mais leve, não, porque ela já está maior que eu, mas ela é magrinha. Então com ela deu um pouquinho a mais. Mas vamos contar em ti então. Então deu 15 km por hora a mais, né? Cara, 15 km por hora a mais é passar correndo de alguém do lado assim, rápido, então, mas né? assim, não é só os 15 a mais, né? O quanto mais rápido ele chegou nesses 15 Sim, ele a mais, acelera muito mais rápido. Ele se acelera mais rápido. E assim, o mais legal é que a diferença é bem grande você andar em um original e um desse já feito. Mesmo você andando devagar modo passeio, dá a impressão que ele traz uma leveza maior no jet ski, dá a impressão que o jet é mais leve. A condução dele é melhor. Sim, especialmente a curva de borboleta, a potência, acho que as faixas de potência dele também tu consegue manipular melhor o combustível, a ignição, né? Isso. E sem contar que também pelo fato dele ter a sonda, né, da gente conseguir trabalhar com a malha fechada, muita gente se preocupa com a parte de economia de combustível, né? Tudo bem que quem tem um jet desse não está muito preocupado mas cara, com a ele economia. gasta pra caramba, né? Mas tipo assim, você vai fazer um passeio, então você consegue fazer um passeio com outros jets originais e você vai ver que o consumo é idêntico ou se bobear até um pouquinho melhor. Eu arrisco a dizer que é um pouco melhor. Que legal. Eu falei para vocês que o Luiz, né, de León, também entrou na missão dos jet, só que como a gente já mostrei em um outro episódio, vocês devem ter visto, vocês já viram testando meu jet lá, e o Luiz tinha recém comprado o 325 dele, né, e aquele dia a gente andou com ele todo original, e aí eles aceleraram o 325 do Luiz contra um GP 1800R do Felipe, que o Felipe também comprou. Isso. E aí o Cidu andou mais, o 325 original já andou mais que o GP original. Isso eu não sabia. Só os dois de FT. Aí agora o Luiz foi lá e fez mais uns upgrades lá. E agora a gente vai estar vendo como é que vai melhorando o jet do Luiz. O Luiz eu já vi que ele não para. Todo dia ele manda uma novidade pra mim. Chegou isso, chegou aquilo. Eu até vou fazer o seguinte, enquanto a gente vai carregando, a gente vai primeiro descobrir se a gente consegue puxar os 3 jets com coisinha. Eu vou botar um insert aqui, o Luiz mostrando um pouco do jet dele, o que ele já fez lá no dele, só para vocês entenderem um pouco melhor das alternativas de fazer nos jets aí, nos 325. E daqui a pouco a gente volta aqui, porque eu quero ver se vão puxar esse negócio com esse quadriciclo aí. Paraquedas também é uma coisa que... eu tava pensando, cara, porque eu tô acostumado, né? Depois da passada tu vem aqui. Eu e o Felipe, a gente ficou confabulando e a gente fez algumas coisas. O Fiesel, né, e o JP Racing, que são dois dealers nossos, gente muito boa que trabalha com isso, eles quebraram um galhão, eles meio que montaram um pacote pra mim, tipo assim, cara, largaram o caminho das pedras, né, começa por aqui. Aí o Sapinho lá no Brasil, né, também, estamos falando toda hora por telefone e mensagem, foi me largando, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. E o que a gente resolveu fazer? Fizemos tudo. Eu vou multiplicar 1,05, dando 5% aqui. Aí aqui de baixo, eu vou tirar 5%, é 1,95. Esse aqui é o da NASA. Te dando uma aquecida no motor, só porque o motor tava gelado, né? E ligeiro, né? Ele foi a 91 e estacionou em 91. O Luiz tá envolvido, né? O Luiz tá envolvido aí no jet. Agora vamos ver o seguinte, Vamos ver se puxa mesmo, Caramba! Olha aí, Puxou os 3 jets mesmo. Olha aí, Calma que a gente vai falar do turbão aqui ainda, do Yamaha.
também tava com cantinho assim, né? Já passa bastante. Tem 2 jets só, cara. Pior que é impossível dar ré assim com os 3, eu acho. A rampa é larga, mas... Tem que... Tem alguém que sabe... Olha aí, até não... Eu acho que vai ter que ir bem retinho, não. Teimosia, bravo. Não dá, né? Não dá certo? Até dá, mas vamos perder muito tempo. É, vamos perder muito para outra hora. Sim. Dois vai. Hã? Com 2 vai ou não? 2 vai. Quem sabe vamos botar esses 2 primeiro e a gente compara os 2 primeiro. Esses 2? É. Pode ser. Porque esse aqui é o 300 original e ali um 350, né? Flyjet. Então já não é um pouquinho acima do 325 original. Dá pra ver essa diferença não só do 50 HP, mas da diferença das pequenas modificações aí que faz. E inclusive, claro, esse aí nem é um original, né? Ele já é já tem uma FT, né? Então já tem uma melhora sensível nisso aí, pelo menos, mesmo tendo todas as peças original. Deixa eu comentar um negócio pra vocês. A ação do sorteio, né? A promoção Gearhead Fueltech tá um sucesso, né? A gente teve já o primeiro sorteio, que aconteceu o sorteio de agosto ali, né? Que já teve os primeiros ganhadores. No dia que eu tô gravando isso aqui, na verdade, uns dias antes desse primeiro sorteio, então não sei ainda quem são os ganhadores, né? Tem mais setembro, outubro e novembro. 3 sorteios ainda para todo mundo concorrer. Quem comprou já desde o início vai concorrer até o final, mas encerra 7 dias antes para poder concorrer a cada sorteio, porque a gente tem isso pelo regulamento para enviar os dados do nome de cada pessoa que está concorrendo, para ter justamente o órgão do governo que regulariza esse tipo de ações de sorteio exige que seja enviado antes do sorteio o nome das pessoas que estão concorrendo para aquele sorteio. Então isso tem que ser enviado com prazo de antecedência e para ficar registrado lá, porque no momento que sair o sorteio da Loteria Federal, esses números são checados no banco de dados que já foi enviado previamente para o governo e fica tudo certo, né, para não ter qualquer dúvida sobre a idoneidade do sorteio. Então essa é uma das razões por que 7 dias antes de cada sorteio a gente encerra a participação naqueles ali. Mas dá tempo ainda de participar dos próximos, né? Quem quiser comprar agora, muita gente até achou que tinha acabado o sorteio, ou acabar a promoção, na verdade, mas era os últimos horas, os últimos dias por primeiro sorteio para participar de todos os sorteios. Aí quem está comprando a partir de agora e vai comprando até o final, vai estar participando sempre dos próximos sorteios. E lembrem-se que, até não sei se quando vocês estão assistindo esse vídeo vai ter ainda vestuário, mas lembrem-se que a maneira mais eficiente de participar de todos os sorteios dos prêmios é comprando os e-books, no caso, né? Então um pacote de e-book ali começando de um e-book por R$49 já concorre, recebe o número da sorte. 5 e-books já fica mais barato, 10 e-books então fica com R$39 cada e-book para participar e ganhar 10 números da sorte para
concorrer a todos os sorteios. Então, fica a minha dica e o meu pedido, inclusive, para quem quiser participar e quem quiser ajudar a recuperação da Feutech, toda essa missão que a gente está fazendo, podem comprar, por favor, e participem com força, porque quanto mais vocês comprarem, mais chance vocês vão ter de ser sorteados e participar disso aí. Eu realmente estou muito contente de que a campanha está sendo muito bem aceita, que todo mundo está curtindo. Estou muito curioso para realmente entregar os prêmios para as pessoas e para levar essas pessoas para os Estados Unidos, para a viagem para a Feutech USA, para o SEMA Show, a viagem também para o Brasil, para Porto Alegre, para quem for sorteado no terceiro sorteio lá de outubro, que é um pacote de viagem para o cara e mais 3 amigos ir no Velopark e vir em Porto Alegre, tudo pago para acelerar vários carros meus e de outros amigos, e é um churrasco muito exclusivo na sede da Feutech para esse grupo aí dessas 4 pessoas. Vai ter vários outros amigos nossos aí junto participando, então vai ser uma interação legal. E o grande sorteio, né, 30 de novembro, o grande sorteio do Mazda RX-7, que vai ser feito para quem vai levar meu Mazda RX-7. Vai ser uma emoção, não sei se não chega a ser uma tristeza, mas é uma emoção, porque eu estou fazendo uma coisa que é para o bem da empresa, para o bem de reerguer os negócios, e faz parte, né? Então, só queria dar esse lembrante disso aí e pedir também para colaborarem. Quem já comprou, participe mais aí, compre mais um pouco para aumentar as chances e mande para os amigos, para as famílias, para o pai, para a mãe, para todo mundo aí, porque os prêmios estão muito legais. Beleza, os 2 jets na água. Qual desses dois você acha qual que vai ser a distância dos dois? A gente já sabe, obviamente, que o 350 aí, o novo, vai ganhar, que ele tem, obviamente, as suas vantagens, mas eu estou curioso de ver a diferença entre o 300 realmente e um 350 para entender a diferença, se isso vale a pena, quanto vale a pena e quanto que é a diferença sensível disso aí tudo, né? Até porque o upgrade deles, esse 350 é um upgrade, nem é tão profundo, não é uma alteração grande assim, que é difícil de fazer, realmente é bem fácil de fazer. O próprio Sapinho, ele vende, a Flyjets, né, que é a empresa do Sapinho, já vende esses 350 zero. Pode comprar da Flyjets, já compra zero com esses upgrades e pode já sair se divertindo, né? E também quem já tem um 325 e quiser comprar os upgrades, eles vendem também separado, mas muita gente às vezes quer o jet pronto já e todo preparado já com esse pacote aí que já funciona bem. Então vamos lá, tirar o tênis, vamos acelerar. Vamos fazer o seguinte, então vamos sair daqui dessa zona que é mais água abaixo, né? E onde é que é? E ali eu vou sentir como é que tá o jet. Eu nem andei, pra ter uma ideia, eu não andei nem no do Luiz ainda. Não andou? Não andei nem no do Luiz. Eu andei no 325 que era do Fiesel, mas foi uma voltinha só, assim. Então vamos sair aqui, dar umas curvinhas ali pra entender, tá. E depois vamos fazer uma arrancadinha parada ali. Tá bom, tá bom. Vamos ver a diferença. Eu vou ter a vantagem, tu me deixou indo mais rápido aí.
primeira andadinha aqui, bah, impressionante já. Essas curvinhas assim são muito legal mesmo, né? É um circuito, né? Dá pra se emocionar, né? Fiquei sabendo que o Safi já deu uma entrada no mato ali. Já comprei um terreno no meio do mato ali. Não só eu, não, tem mais gente. É. Mas, cara, o jet aqui tá funcionando muito bem. Ele deu 130 e poucas, 136 km por hora, né? E aqui, ó, por exemplo, aqui tá tendo, ó, por exemplo, temperatura do motor, temperatura do ar, ó. Agora aqui, por exemplo, a sonda aqui, ó, bem pobrinho na lenta aqui, ó. E aqui a pressão de turbo, deu 1,2 kg deu nele. 1,2 kg. Esse 130 e poucos quilômetros por hora aqui é... Quantas milhas olha isso aí? 85? Acho que é. 84 milhas por hora. Pra ter uma ideia, no do Luiz lá, se eu não me engano, com o original, ele deu 79, 80 milhas por hora, mas lá na Geórgia é uma altitude maior do que, por exemplo, aqui a nível do mar, né? Então ele vai dar um pouquinho mais de pressão aqui. Lá dá tipo 4, só 1 kg, né? Aqui dá 1,2 kg. Também aqui tem a modificação no impeller ali atrás, então ele consegue fazer isso aí, dar uma pequena diferença, né? Mas é legal. Vamos fazer a largada então? Largamos do neutro ou do forward? Depois que largar, você sobe ele. Vai subindo, né? O trem, sim. Então quando a gente for no já, a gente acelera. É 3 e já, tá? 1, 2, 3 e já! Não, pera aí. Achou? Demorou? Não, tu acha que saiu antes, saiu... Ah, eu saí antes. Tá. Já! Já! Sai forte, né? Como ele sai bem, né? Impressionante, né, tá? Levantei depois. Demorei um pouco pra levantar, não. Foi bem na hora. Mas o escapamento dele ficou legal assim. Não ficou barulhento, mas dá pra escutar o motor. Não incomoda. Legal, hein? Vamos fazer uma agora assim, ó. Só pra ver a diferença. Tu sai no 13 e eu saio no já. Sai antes, só pra eu ver. Quer fazer pra lá? Ou tu sai e eu saio depois, só pra ver.
cai e passar, né? Passa tranquilo. É, quanto tempo de velocidade deu aí? 10. Ah, tá, não tá marcando. Show? Agora deu uma acelerada melhor aqui, deu pra ver, mas é impressionante. Eles mesmo saindo na frente, o 300, o 350 vem e vai passando, obviamente, né? É a diferença pra passar por fora os caras, né? E nesse naipe de jet aqui é o que precisa às vezes pra o cara ser mais rápido que o amigo, né? É um jet original? Sim, é um jet original. Não é um jet de corrida. Sim, totalmente reversível, tá? É um pacote bem legal. Se o cara daqui pra frente quiser ir pra um 375, 400, é fácil, né? É, legal. Agora vamos lá buscar o turbão, porque eu quero andar de turbo. Tô louco pra andar de turbão do Yamaha, vocês vão ver. Vamos lá. Gostei do 350 Flyjets aí. Gostou? Ficou animal, hein? Uau, uns detalhezinhos que faz diferença, né, meu? Ah, faz bastante. É legal você andar em um e no outro ao mesmo tempo, assim. Sim. Dá pra perceber bastante diferença. E quando coloca um do lado do outro, você também vê muita diferença. E, cara, eu achei muito boa ideia de fazer. É um pacote inicial, assim, que o cara pode começar com isso, mas a possibilidade é enorme, né? Sim. Que nem falou, cara, esses 325 de desenvolvimento que vai ter agora nos próximos anos aí é incrível. Vai ter muita coisa. Com certeza. Mas agora é o seguinte, agora eu tava ansioso pra andar com o turbão aqui, ó. Esse aqui é o seguinte, vamos relembrar, ó. Vou até botar um trechinho de quando é que a gente andou nele há quase 2 anos atrás, né? Foi 2 anos atrás, na verdade, em setembro de 2022, foi a primeira vez que eu andei nele aqui. E a gente andou 99 milhas por hora, né? Foi. E deixa eu... Assistam os trechinhos ali, um clipezinho pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi. Pela primeira puxada com o jet turbão, já teve recorde pro Brasil. A torcida foi a loucura. 99! Olha aqui, ó. 99 milhas por hora. Olha aqui. O negócio é impressionante. Foi a primeira vez que eu andei rápido assim. E pra mim, marcou muito. Mas deixa eu mostrar os detalhes aqui do jet, ó. Esse aqui é um Yamaha FZS, né? Diferente dos GP, por exemplo, o GP 1800, que é a versão moderna desse aqui, né? Que é o que eu tenho lá, que o Felipe comprou também. Esse aqui é a versão até 2016, já saiu esse ano? 16, né? 17 mudou pro FZS, pro GP 1800. GP. É. O casco desse aqui é muita gente gosta muito dele mesmo, né? Assim, de performance. Até hoje tem gente que prefere ele. Hoje, a maioria dos jets lá da Hydrodrag, a maioria é esse casco. Esse casco aqui, né? Eles gostam. Sim, é um casco de muito sucesso, sabe? O GP, obviamente, é bom também, mas esse aqui tem muito bem desenvolvido, né? E agora, o que tu fez daquela vez pra cá, tu modificou o casco dele embaixo, né? Modifiquei o casco e algumas coisas no hidrojato. Parte de motor não mexi em nada. Ficou tudo igual. Não, tu mexeu sim, tá. Tu fez do turbina, tu aumentou eu mexi na folga de turbina só para tentar tirar um pouco de turbo. Pressão. O que mais? Bomba de combustível? Tinha alguma coisa? Ou... Não, bomba de combustível não mexi, tô esperando o Cristiano mandar a mecânica. A bomba mecânica. Tem que botar. A minha ele não mandou ainda. Porra, foi o Sapinho que ajudou a desenvolver, o Cristiano. Cristiano, porra, eu ajudei a desenvolver e eu sou, não tenho, hein? E o Carter também não aqui. Também não. Tá, mas aqui é o seguinte, justamente o Sapinho que mandou o motor, né? E a gente sempre desenvolveu muitas das ideias. A bomba de óleo, na verdade o Carter foi a solução que a gente achou pro Yamaha, porque ele cavita a pressão de óleo quando desacelera e quando faz curva e quando acelera, e tem pouco óleo dentro, faz tipo 4, 5 litros de óleo, né? Isso. E aí a gente fez um Carter com maior volume, que tá um sucesso nos Estados Unidos, tá bombando, assim, já vendemos dezenas e dezenas, assim, que para ser um Carter Billet e realmente é um item relativamente mais caro, mas, cara, todo mundo, os jets de corrida nos Estados Unidos estão botando, todo mundo. Porque faz diferença, ele entende tecnicamente a necessidade disso, né? Resolve um problema. E aí o segundo problema que esses jets têm no motor Yamaha é bomba de óleo, justamente, né? A bomba de óleo deles é um problema porque ela não consegue dar pressão, ela tem
Eu até vou botar umas imagens enquanto eu tô falando aqui na nossa bomba de óleo. Mas ela tem, o eixo dela também gira na rotação errada, né? Ele gira muito rápido. Porque ela foi fabricada por um jet original que gira 8.000, né? 8.200. E mesmo no 8.000 ele não consegue, ele se pescar um pouquinho de ar, ela se perde, então o sistema de engrenagem... A pressão é baixa, o volume é pequeno, né? E ela logo, qualquer coisa ela realmente cavita e falha, além de quebrar também. Então a gente desenvolveu uma bomba de óleo que vai no lugar da original, que tem uma bomba de óleo, digamos assim, da Indutec, que é de altíssima pressão. Então tem um regulador, tu consegue regular lá. Consegue regular o quanto você quer de pressão. Por exemplo, no meu jet lá eu botei 100, 110 PSI, que é 7, 8 bar assim, 7 bar e pouco, e fica, bonito assim. Quando tá frio chega a 100, 120 PSI, depois quando quente fica 90, 100 PSI, bonito. Perfeito. Assim. E aí, além disso, ela tem uma outra grande sacada, que ela tira a bomba de combustível. Tu pode tirar a bomba de combustível elétrica, né? Que aqui tu tem uma válvula ou duas? Tem uma válvula. Uma válvula, né? Que é no limite, assim, de tocar. Por isso que o jet é gasolina também, né? Isso. Porque não dá botar álcool, porque não tem bomba suficiente. E o sistema de carregamento de bateria dos jets é muito fraco. Não dá pra colocar bomba maior e não dá pra colocar duas bombas. Não dá pra botar duas bombas. Ou tu bota uma bomba brushless, que é uma bomba mais moderna, que tem menos consumo, mas ainda assim ela Mesmo assim, não vai resolver muitos HP. Então a bomba mecânica de combustível resolve muita coisa no jet. E aí, isso que eu fiz no meu lá também. E tem que botar agora aqui, né? Então vou fazer o próximo upgrade. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Abre aí só pra gente mostrar a máquina. Eu vou dizer que do Brasil é o jet mais preparado do Brasil, né? Sim. Não tem ninguém que a gente tenha conhecimento que tenha um projeto tão forte aqui no Brasil, né? Então é o mesmo motor aqui, o Yamaha 1.8, que vem desde 2012, por aí, né? Tem ali o boost controller, tem o painel aqui no meio. Ali o mesmo sistema de turbina que nem eu fiz, ó. Só que agora tu tirou a sonda daqui e botou depois do turbo, né? Isso. Então, ali... Lembrando que esse foi o primeiro jet com injeção full-tech, feito praticamente, acho que no mundo. E na época não tinha o chicote plug-and-play, então foi feito totalmente um chicote do zero, né? Então hoje, o legal é que hoje tem plug-and-play também para os Yamahas, né? Sim, exato. Isso é bom. E aqui tu tem o intercooler que tu colocou na frente. São, tá 8 bicos ou 4 bicos? 4 bicos. 130 aquele? 110. 110 libra-hora. Aqui onde é que tira o supercharger, ó. Vai, ali tu pegou uma tomada de... Coloquei um respiro. Um respiro no motor. E o resto é igual. E aí o turbo fica ali, ó, né? Tá ali, ó. Bonitão. Que turbo que é? É uma GTX 3576. 3576. É um turbo grande, até pra você não obviamente não é compound, né? Tira o supercharge e bota turbo. HP mais ou menos, né? E bate arranca aí, vamos ver ele funcionando. Só anda com gasolina pódio também, né? Pega bonito. Esse eu vou fazer o seguinte, ó. Tu dá a primeira volta só pra ver se tá tudo certo. Depois lá a gente troca. O barulho do turbo é diferente mesmo. O negócio é... Tá. Então vamos. Quer subir, o negócio é forte. Tem certeza? Quer acelerar primeiro? Tá, agora eu vou dar uma matada na vontade aí.
dá seguro, não acelera. Porque hoje tá ventando bastante também. Vamos voltar pra lá? Bora. Tá embaçado aí. Ainda bem que você não acelerou. Por quê? Porque assim não fico só eu com bunda mole. Ah, merda. Primeiro, quando eu fui acelerar ali, o negócio assim mudou. Ele tá, com certeza, essa modificação do casco, dá a impressão de que ele tá realmente, ele capta mais água. Então antes ele cavitava assim de vez em quando, agora ele capta água e traciona, né? Então vai rápido. E aí na hora eu pensei assim, cara, eu olhei assim, não tô nem com o meu colete aquele fechado, não trouxe capacete. Cara, ó. Aí eu falei assim, se eu faço uma merda aqui, caio, eu me machuco, e depois de ter falado tantas vezes de segurança e coisa assim, eu disse, não, eu vou... A verdade é o seguinte, a gente não tem que provar nada pra ninguém, a gente veio pra se divertir, veio pra dar um passeio. Essa foi a intenção, pra você matar a saudade do jet. Caramba, eu tinha lá em casa, lá em São Paulo, eu tinha um colete daquele que eu trouxe dos Estados Unidos. E a gente rachou. Eu tenho o capacete, eu tenho tudo, esquecemos de trazer. Cara, porque na verdade a gente, assim, ó, só explicar pra vocês, hoje é uma sexta-feira, tá acontecendo o Festival Interlagos. Eu tô, literalmente a gente pegou, o Sapi me convidou. Rapiteio, cara. Vamos sair daqui. De novo? Vamos vir rapidão ali andar de jet, só que a gente não se preparou nada, realmente. Mas uma coisa importante é a seguinte, quando a gente tem que saber escutar a nossa percepção também. Isso, Quando eu digo aquele negócio tá com medo, vai com medo mesmo, às vezes o medo, na verdade, ajuda a te frear, a ter uma segurança. Então eu senti que não era o momento de acelerar tudo, a água não estava exatamente parada, eu não estava confortável, não tinha os equipamentos de segurança, então não vai ser dessa vez que eu vou bater o recorde aquele. Vamos ter que deixar para uma próxima aí, ó. É bom porque assim a gente sempre tem a próxima. Mas cara, tá muito top. Não só o turbão aqui, mas todos eles, parabéns aí. Deu pra dar uma descarga de adrenalina. Tô até agora aqui, ó, tremendo aqui do negócio. E como tá forte o jet, cara. Impressionante, como tá bem acertado, como tá top. Não tá com muita pressão, a pressão tá praticamente a mesma daquela vez, mas como eu mexi no hidrojato, mexi em toda essa parte de água, melhorou muito o jet. Tá, mas nosso cara vai ter que acelerar, porque esse jet vai dar um recorde, vai dar uma velocidade absurda. Do jeito que ele tá acelerando ali, tá absurdo o negócio. Arrumar alguém sem noção, porque agora você já tá com noção. Isso é verdade, a primeira vez que eu acelerei com ele, eu disse, a ignorância é uma benção, às vezes. Agora que eu tenho noção do negócio, é mais embaçado. Agora onde eu vou arrumar outro sem noção? O Luiz vai vir aí pra acelerar, vamos ver. Mas vamos ver. Aí, Luiz, vem? O próximo que o Luiz vier pro Brasil, ele vem acelerar aí também. Mas cara, que legal. Obrigadão mesmo, valeu pelo passeio, foi top, curti pra caramba aí, ó, e espero que tenham gostado. É um episódio bem técnico ao mesmo tempo de jet, pra quem curte jet, com certeza estão assistindo até agora aí, espero que tenham gostado e ó, recomendo esse cara aqui, ó, cara que sabe mesmo o que tá fazendo, não é
anos e anos, décadas de experiência aí para fazer tudo que ele consegue fazer e outra. E assim, na verdade, a gente tem a intenção de encurtar o caminho de vocês, de passar um feedback, de passar soluções fáceis para que você não faça 2, 3 vezes a mesma coisa, para que faça de uma vez só e bem feito. E nem todo mundo, assim, ó, às vezes um projeto que nem aquele ali vai ser suficiente para 80% das pessoas, vai ter uns 10, 20% que querem um negócio maluco que nem esse, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, acho que é legal ver isso aí para nós, pela parte da Feotech, é muito importante esse desenvolvimento, sabe? Ter esse tipo de teste, ter esse tipo de experiência. Até a minha, eu aí aprendi umas quantas coisas hoje aí, já tive anotações, estava falando inclusive com a engenharia sobre ideias de como é que a gente vai fazer algumas coisas nos produtos para cada vez melhorar mais. Então, esse tipo de experiência aí não tem preço. Acho que até como empresários, né, muitos de vocês aí que estão assistindo são empresários e desenvolvem produtos ou tem uma empresa que faz serviço, sim, é importante estar com aqui, ó, um pé na água, tá testando o seu produto, tá experimentando, tá entendendo, tá escutando feedback dos clientes, escutando feedback para melhorar o produto, para fazer cada vez alguma coisa melhor. Então, fico feliz aí de estar, de certa maneira, aqui botando o pé na água e botando realmente o meu produto a teste e aprendendo cada vez mais. Então tá, show. Valeu, gurizada. Espero que tenham gostado aí e eu curti. Até a próxima.